Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas-Schubert, editora FEB. O processo obsessivo. Como se dá esse processo obsessivo, de que forma nós podemos lidar com ele para evitar, para tratar e para vivermos com menos influência negativa em nossa vida. Eu acho que isso todos nós precisamos entender qual caminho nós vamos tomar, de que forma vamos agir para começarmos a edificar a nossa caminhada nesse prisma, nesse sentimento. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Existem inúmeras formas de obsediar. Aqui está sendo descrito uma forma bem forte de obsessão, bem permissiva, onde o obsediado se deixa dominar praticamente, completamente, pelo obsessor. E todos nós precisamos, então, estabelecer metas, construir metas, buscar novos horizontes, buscar novos conhecimentos para o nosso aprimoramento, para o nosso desabrochar para a luz e, principalmente, para edificarmos uma manhã de realizações sublimes para nossos corações. Está no livro Nos Bastidores da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Franco, examinando a obsessão. E aí, neste livro, Nos Bastidores da Obsessão, tem outros também, Trilhas da Libertação, são livros importantes para que a gente possa começar a visualizar com mais profundidade, com mais esclarecimento, as formas com que se dão os processos obsessivos. São vários, cada um ao seu jeito, cada um ao seu turno, mas trazendo para nós uma base de como devemos agir, de que forma devemos agir, para construirmos e edificarmos de forma melhor a nossa caminhada, a nossa jornada. Encontrando em sua vítima os condicionamentos e predisposições e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa avisada. A interferência se dá por processos análogos ao que acontece no rádio, quando a emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Um rádio é uma emissora que emite todos os seus programas dentro de uma faixa de frequência. Se uma outra emissora clandestina se colocar naquela faixa de frequência, vai dar interferência, vai ficar duas pessoas falando junto. Ou vai estar, quando você sintonizar naquela rádio, você vai estar ouvindo dois sinais paralelos. Portanto, nós precisamos, então, começar a entender, a pensar como nós estamos lidando com a nossa mente, como nós estamos agindo com a nossa mente para nos policiarmos, para vigiarmos e não deixar que alguma outra mente venha se instalar paralelamente à nossa, emitindo pensamentos negativos, emitindo pensamentos inferiores. Normalmente nós nos achamos livres, nos achamos sozinhos, nos achamos na condição daqueles que emitem o próprio pensamento. Mas se formos lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, eles interferem na nossa vida? Eles, muito mais do que imagineis, por vezes são eles que vos dirigem. Se os espíritos muitas das vezes nos dirigem, nós temos que lutar para nos tornarmos bons, para nos tornarmos melhores, para sintonizarmos com as forças do bem. Porque quando fala aqui, vou usar a anteninha, né? Disso tudo se vale o obsessor para instalar sua onda mental na mente da pessoa avisada. Então, para que ele consiga fazer isso, para que ele consiga instalar essa onda mental dele, nós temos que entrar naquela faixa, nós temos que entrar naquela sintonia, nós temos que nos permitir estar dentro da mesma faixa de frequência dele. Então, se eu odeio, se eu guardo mágoa, se eu guardo raiva, se eu guardo maus sentimentos, eu entro
na faixa de pensamento daquele espírito. Aí instala-se o processo obsessivo. Mas, se eu procuro cultivar o bem, se eu procuro trabalhar no bem, se eu procuro me fazer melhor, eu saio daquela faixa e vou para uma faixa onde opera os bons espíritos, opera as forças do bem. Portanto, vou ficar um tanto quanto imune à influência negativa. Mas se eu me permito cair a minha vibração no momento de cólera, de ciúme, de raiva, eu entro em sintonia com forças destrutivas que vão nos impulsionar para caminhos perigosos, tortuosos e em condições infelizes de vida. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente constantemente ela se apresentar, até abafar, quase por completo, os sons emitidos pela emissora burlada. Quando você se deixa levar pelos pensamentos negativos, quando você se deixa levar por sentimentos menos felizes, você está deixando que o seu radiotransmissor comece a captar e a transmitir a emissora clandestina. E nesse momento, você vai abafar completamente o seu programa de vida para entrar num programa estranho, nocivo, prejudicial. Então nós precisamos desenvolver os sentimentos de amor, de perdão, de fraternidade. O sentimento de caridade. Mas não é a caridade que vai lá e doa um pacotinho de arroz. É a caridade que fala assim, eu posso doar um pacote de arroz. E vou doar um pacote de arroz. Mas eu quero ter um dia que eu não preciso de doar nada. Apenas a minha presença, a minha palavra, o meu conforto. Porque o processo evolutivo assim o quer. Não podemos ficar pensando e agindo da forma que temos pensado e agido. Porque ao longo da nossa existência, nós vamos começar a abrir portas para o mal. Se nós nos esquecermos de agir em prol do bem, em prol da fraternidade legítima e da caridade que deve estar sempre nos fortalecendo e nos envolvendo para nos impulsionar para o progresso que tanto precisamos. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que incauta e invigilante assimila-os e repete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Então os pensamentos intrusos são espíritos que trazem, que emitem aquele pensamento e você vai caminhando naturalmente para aquelas ideias, você vai se deixando levar gostosamente para aquele ponto que não é tão agradável ao seu processo de crescimento, ao seu processo de evolução. Então nós precisamos treinar constantemente a não deixarmos que o perseguidor venha nos incauto. Aí você vai falar assim, mas como que eu vou saber se um espírito é bom ou se é ruim que está me influenciando? E outras pessoas vão pensar assim, mas os espíritos não me influenciam. Bom, são duas formas de pensar que respeitamos. Mas no livro dos Espíritos diz que os espíritos dirigem a nossa vida. Se você fala que os espíritos não te influenciam, provavelmente estão te conduzindo por caminhos meio perigosos. E quando você pergunta como que você vai ter certeza se é um bom ou se é um mau espírito está te gerenciando sua vida, que está se intrometendo nos seus pensamentos, observe os seus pensamentos. Se forem pensamentos bons, se forem pensamentos cristãos, se forem pensamentos que estão condizentes com a justiça de Deus, você está sendo impulsionado para o bem. Por outro lado, são espíritos maus. Então, o que você produz é fruto do que você está cultivando dentro de você mesmo e daquilo que você está sintonizando. Kardec explica que há também um envolvimento fluídico. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o odor encarnado, ficando este afinal enlaçado como por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. A Gênese, capítulo 14, item 47. Então a pessoa encarnada está aqui e o espírito vem e começa a envolvê-lo com o seu perispírito, enlaçar como se fosse numa teia.
E para isso ele vai precisar de um conjunto de fatores predisponentes, que é o seu pensamento, a sua aceitação ou a sua culpa, o seu remorso, o seu arrependimento. Nesse momento, por isso que nós temos que aprender sempre a pensar construtivamente com os bons espíritos. Ontem eu errei, hoje eu luto para não errar mais. Amanhã já errarei muito menos. Então, se esse irmão, se esse companheiro do passado quer me induzir aos erros, quer me induzir aos sofrimentos de outrora, eu peço a ele perdão, peço a ele que a luz divina o envolva e o fortaleça para os caminhos do bem. Eu peço a Deus que nos dê força para mantermos-nos em sintonia com os bons espíritos e para que esses bons espíritos também possam ajudar esse espírito infeliz que está me atazanando, que está me perturbando, que está tentando me induzir aos caminhos do erro. À medida que nós vamos trabalhando esse sentimento de nos libertar do mal que existe dentro de nós, nós começamos então a nos livrarmos de determinadas influências negativas para construirmos o verdadeiro bem, para construirmos as forças do amor em nossos corações. Há, pois, uma afinização da aura de ambos. Uma identificação cujas raízes se encontram nos compromissos do passado, possibilitando a sintonização inicial, que por carência de méritos morais do paciente e por sua invigilância transforma-se em obsessão. Então, nós no passado convivemos com centenas de pessoas, talvez milhares, e ali cultivamos amizades boas, que agíamos para fazer alguma coisa útil, cultivamos amizades ruins, onde íamos para determinados compromissos sociais menos compatíveis com o Evangelho, e também conquistamos certas antipatias, certos inimigos, dos mais variados. E aí nós vamos caminhar para o bom sentimento, para a interiorização dos valores eternos da alma. Caminhar para a luz, absorver a luz, edificar a luz, faz-se presente em nossas vidas, fazê-la presente em nossas vidas é nos impulsionar para um mundo melhor, é nos impulsionar para as realizações do amor, da paz e da fraternidade. Vigiando-nos, procurando sintonizar com o bem, procurando corrigir as nossas mazelas, para nós transformarmos a obsessão em libertação, não só nossa, mas também dos espíritos que nos atacam. A princípio, é uma ideia que o perseguidor emite e que, repetida, acaba por se fixar, perturbando o fluxo do pensamento de quem está sendo visado. Tendo a liberdade de escolha para refugar ou aceitar os pensamentos intrusos, a vítima geralmente se deixa dominar, torna-se passiva por trazer nos refolhos da consciência a sensação da culpa ou, conforme o caso, por se comprazer no conúbio mental que se está instalando. Então nós nos deixamos levar, nos deixamos entrar naquela faixa de pensamentos e normalmente nas depressões, quando alguém está planejando um crime, quando alguém está imaginando que está sendo traído, é quando vem aqueles pensamentos intrusos e a pessoa vai deixando e as coisas ganham dimensões perigosas. E aí o obsediado ele passa a agir segundo um interesse que ele pensa que é dele, mas não é tão dele. Então ele vai caminhando para situações, para pontos negativos, destrutivos e perigosos. Aprendamos, pois, a reestruturar nossos sentimentos, aprendamos, pois, a restabelecer as metas evolutivas para nós, que a gente vai estar sempre reavaliando a nossa conduta, reavaliando o nosso trabalho, para que o nosso pensamento possa, então, produzir frutos do bem, para que nossos pensamentos possam produzir a luz das realizações superiores que nos conduzirão às realizações sublimes da alma, impulsionando-nos para as grandes verdades que a vida nos oferece, que a vida traz para nós. Façamos, pois, de cada dia da nossa vida um momento mais importante
para edificarmos o futuro. Todo momento a gente está sempre construindo o futuro, o amanhã. E se nós entendermos que cada momento que nós estamos vivenciando, ele é de extrema importância para o nosso amanhã, para nossas realizações superiores, construamos a paz, a harmonia e a fraternidade ao longo da nossa caminhada. Façamos o bem, e o bem se fará em nós. O obsessor atua na ânsia de alcançar os seus intentos, certo de que a perseverança, a perseguição sem tréguas, a constância da manifestação de sua vontade subjugarão o seu devedor. São pensamentos, gente, porque o espírito sabe que ele agindo daquele jeito, ele vai passar por maus bocados, vai passar por más situações, vai trabalhar, vai precisar então trabalhar intimamente para aperfeiçoar-se mais, para melhorar-se mais. E é com isso que ele vai construir cada vez mais um mundo de luz, de paz para ele. Mas, ao invés da pessoa trabalhar para se aperfeiçoar, para se melhorar, a pessoa se entrega gostosamente àqueles pensamentos nocivos, negativos, e acha que primeiro tem que fazer uma vingança para depois crescer. Só que esquecem-se que quando você vai para fazer uma vingança, você está deixando um rastro de crimes no seu caminho. Então, essa vingança volta-se contra você e você terá que reparar os crimes que você cometeu. Não importa se o outro cometeu crime sobre você. Importa que você tem que ajudá-lo a crescer para Deus, para que você também cresça para Deus. Então, temos que inverter o pensamento. Chanji Minji, né? Inverta o pensamento. Inverta a sua mente. Troque o seu modo de pensar. Ao invés de pensar em vingança, pense em colaborar, pense em ajudar. Ao invés de achar que tem que fazer o mal, independente das situações, entenda que você tem que fazer o bem, que você tem que construir o bem, você tem que impulsionar a pessoa para o bem. Fazendo isso, nós caminharemos para a luz, nós caminharemos para que o engrandecimento do amor se faça presente em nossos corações e nossos caminhos e a gente vença as adversidades e até mesmo as maiores dores que parecer, nós conseguiremos ultrapassá-las. Vivenciando o Evangelho, estudando o Evangelho e compreendendo o Livro dos Espíritos, entendendo o Livro dos Médiuns, que são processos que nós temos que entender, perceber, para caminharmos para Deus. É uma guerra sem quartel, que não tem hora nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Para ser obsessor, tem que ter disciplina. Para ser obsessor, tem que ser inteligente. Para ser obsessor, tem que ser determinado. E não pensa vocês que existe só obsessor que nos induz para o mal, não. Tem obsessor que nos induz para o comodismo. Ah, vou sentar aqui, vou assistir a um vídeo, vou assistir um filme. Mas você não vai escolher um vídeo, um filme para te educar, para te esclarecer. Você vai escolher um vídeo, um filme que vai te relaxar. Você não vai pensar nos seus compromissos. Você não vai pensar nas suas possibilidades de crescimento espiritual. Porque se você botar um vídeo para assistir, que você começa a ter que entender os processos que a vida nos traz para nos impulsionar para uma manhã de luz, o espírito que te obedecia vai perder acesso à sua mente. Então essa guerra que não tem hora nem local, sempre oculta, mas extremamente presente para quem está vivenciando ela, para quem está sentindo ela na própria pele, essa guerra, quem está agredindo, quem está na condição de obsessor, não pode permitir que você tenha um ponto de vantagem. E o ponto de vantagem é o esclarecimento. E o esclarecimento traz a luz da razão. A luz da razão leva você a entender que você tem que mudar seu ponto de vista, você tem que mudar seu modo de pensar, você tem que mudar seu modo de agir. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, para que possamos, então, crescer, nos adaptar e nos melhorar para uma manhã de luz, para uma manhã de paz e de fraternidade. Aquele que está sendo perseguido pode, aparentemente,
apresentar-se indefeso. Mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece e o amparo das hostes de luz, que lhe oferecem recursos para a defesa. Então, na hora que o obsessor vem para nos atacar, quando ele planeja o ataque, nós estamos sentindo esse ataque, a prece. O escudo da prece. E vai nos proporcionar o amparo das hostes de luz, dos espíritos de luz, daqueles espíritos que trabalham no bem, que procuram nos ajudar, que procuram fazer com que nos aperfeiçoemos para um amanhã edificante. Façamos, meus irmãos, do nosso momento que estamos vivendo, das nossas possibilidades aqui na Terra, um momento em que reflitamos as bênçãos do amor, reflitamos as luzes que a misericórdia divina nos oferece. E encontraremos assim uma manhã de realizações úteis e benéficas a todos nós. A maioria, porém, fecha-se no poço de seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção que o Pai oferece, afastando-se propositadamente da luz, deixar-se-á envolver pelas trevas. Estas durarão até que a vítima se resolva a sair, finalmente, para a claridade de uma nova vida. E quando que isso aqui acontece? Você tem a oportunidade de frequentar a casa espírita, você tem a oportunidade de procurar trabalhar no bem, de fazer uma campanha do quilo, fazer uma visita aos lares, fazer uma visita aos enfermos, e aí você não quer fazer. Você prefere tomar um monte de remédio, ficar lá dopado dentro de casa, com preguiça de fazer o bem, dentro do seu egoísmo, da sua arrogância, perdendo oportunidades sagradas de trabalhar no bem. Com isso, nós criamos para nós uma série de problemas para o futuro, perdendo tempo, perdendo oportunidade, perdendo possibilidades e deixando-nos entregar aos sentimentos dos nossos erros, as lembranças, recordações desses erros, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, às vezes nem percebemos, mas a gente fica naquela coisa como se tivesse feito algo errado, como se tivesse cometido um grande crime, como se tivesse pressentindo que algo de muito ruim vai acontecer, e esquecendo das orações, esquecendo de pedir a Deus a paz, a harmonia, e com isso nós criamos situações de perigo, situações de complicações que nos atravancam o progresso espiritual. Portanto, nós precisamos nos aproximar da luz e não nos afastar dela. E para aproximar da luz, nós temos que fazer o bem, nós temos que cultivar o hábito da oração, nós temos que procurar fazer todo o bem possível para irmos caminhando para o encontro conosco mesmos, com a nossa paz íntima, e estarmos em instâncias superiores, onde podemos dar continuação às nossas elaborações do bem, ao nosso estudo, ao nosso aperfeiçoamento. André Luiz, no livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, denominou-a de cerco temporariamente organizado. Assim como existe nas guerras os cercos para prender o inimigo, a obsessão é uma guerra. Os espíritos montam um cerco naquela família, tramam, e isso eu não poderia esquecer de falar. Muitas das vezes o obsessor não vai conseguir te atingir, não vai conseguir te acessar, mas ele vai achar um médium apropriado para ele te dar uma fechada no trânsito, vai achar um médium apropriado que, além de te dar uma fechada no trânsito, vai fazer um gesto obsceno, e se você não estiver vigilante o suficiente, desperto o suficiente para dizer vá em paz, você pode cair na armadilha do mal. Então esse cerco tem as mais variadas características, as mais variadas possibilidades. E nós temos que ter as mais variadas técnicas de autodefesa, treinamento, reflexão e meditação. Para um exército e para uma guerra, eles treinam, eles estudam as táticas, estudam o inimigo. Então, para nós enfrentarmos as lutas que nós temos perante os espíritos maus, sejamos vigilantes, estejamos atentos, estejamos
aperfeiçoando nossas técnicas de defesa, estudando Kardec, estudando André Luiz. E é bom também estudarmos Hahnemann, porque a gente vai entender que pequenas intoxicações alimentares podem trazer grandes distúrbios e problemas para nós. Sei que tem gente que fica apavorado quando se fala nisso, mas Hahnemann trouxe para nós informações transcendentes, que ainda não conseguimos perceber todas elas. A homeopatia não funciona, a homeopatia não tem comprovação científica, a homeopatia... Calma, você ainda não estudou homeopatia. Você ainda não conhece homeopatia, então não sai repetindo aquilo que muitas das vezes você ouviu em alguma mídia menos compromissada com a verdade, ou compromissada com a verdade que ela quer passar. Então procure refletir, procure entender. E tem um detalhe importante, que só a homeopatia trata as doenças crônicas e só a homeopatia corrige certas predisposições mentais. E a homeopatia é um fator que dificulta muito a obsessão quando ela é perfeitamente empregada. Entre as técnicas utilizadas por eles, os obsessores, ressaltamos o que poderia chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la e colocando-a completamente vencida. No caso, Margarida não tinha o hábito da oração, levava a vida dela normal, ela casa, e a partir desse momento os espíritos fecham em cima. Organizam-se em ataques, trazem grandes forças de espíritos altamente capacitados no mal para fazer o bem, para fazerem aquele serviço que eles queriam. E tinha os magnetizadores que provocavam essas vibrações maléficas. Eles ficavam ali irradiando aquele pensamento concentradamente. Mas os espíritos superiores, que vêm organizado por Gúbio, começam então a trabalhar para desarticular o trabalho deles. É um trabalho de diplomacia. Então eles começam a agir diplomaticamente, omitindo certas verdades, para conquistar a confiança do Saldanha e depois o Saldanha poder interferir nas ações de Gaspar e do outro magnetizador. E aí desmorona todo o trabalho, recupera-se milhares e milhares de espíritos para o bem. Além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que torna o paciente combalido, com as suas forças debilitadas, chegando até ao estado de prostração total. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Então a pessoa vai caminhando, chega um dado momento que ele cansa, prostra-se, não tem mais forças. É o momento que os obsessores encontraram todo o campo de ação aberto para que o ataque pudesse acontecer. Nesse momento, nessa situação, é que nós vamos ter condições de agir por nós mesmos? Não. Se deixarmos chegar a esse ponto de estarmos devidamente cercados e até mesmo prostrados, nós precisaremos da ajuda externa, seja da equipe de passe, grupos de oração, e que algum dos nossos familiares nos levem para uma casa espírita para também assistirmos a reunião pública e tomarmos o passe. Tomou o passe, começa a clarear, começa a desligar aquele plug mental, começa-se então a desfazer aquela teia fluídica que eles colocam em torno da pessoa para sugarem as energias. E é muito interessante essas situações. Aí, de novo, um remédio na homeopatia que faz a pessoa se sentir prostrada, paralisada, sem nada aparentemente físico que justifique aquela paralisia, é o estramônio. O estramônio é um remédio exclusivo para médiums em desequilíbrio. E, inclusive, é muitíssimo importante, essencial para tratar certos ciúmes. Após consolidar o círculo, o obsessor passa a controlar a sua vítima por telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos.
Essa comunhão mental é estreita e, ainda que haja distância, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. Então, para que ele consiga fazer essa teleguiação, ele tem que fazer esse cerco fluídico, envolvê-la a pessoa nos seus fluidos, deixar aquilo ali uma marca da sua possibilidade de intuir, para que a pessoa fique ligado a ele pelo mecanismo da intuição, apesar da distância. Então, muitas das vezes, a pessoa vai entrar numa reunião mediúnica, na mediúnica ele não pode entrar obsediado. Ele vai em uma reunião de tratamento espiritual e o obsessor não vai se comunicar, mesmo que se comunique, ele vai tentar irradiar mentalmente. Mas ele não vai necessitar da presença dele para comunicar, incorporado na pessoa que está doente, no cliente. Mas na pessoa que está em outro patamar de sintonia, ou no médium, no caso, o outro médium, ele não vai conseguir comunicar a distância de onde ele está. Ele vai ter que vir. Então, inicialmente, eles mandam os seus capatazes, mandam seus soldados, até que em um dado momento, se nós formos habilidosos o bastante para convencê-los a sair daquele mundo, nós vamos, então, chegar ao momento que ele vai vir. Isso demanda tempo, demanda uma série de valores, uma série de possibilidades. Como nós falamos minutos antes em intoxicação, nós precisamos então entender que a dieta que precede as reuniões mediúnicas, seja qual título que a pessoa der à reunião mediúnica, é fundamental. É de fundamental importância uma dieta leve. Aí a pessoa fala assim, não, mas jejum é das condições morais. Santo Pai do Céu, raciocine. As condições morais podem te levar a um estado de sofrimento. Isso não temos dúvida nenhuma, nós temos certeza. Mas as intoxicações podem te trazer problemas sérios. Eu já citei os vídeos anteriores, eu tenho alergia, intolerância ao alho. Se eu comer a comida com alho, eu vou ficar aqui todo grog. Vou ficar todo com a série de sintomas inerentes àquilo que o alho me causa. Da mesma forma, quem toma uma dose de pinga vai ficar vulnerável. Certo? Ou seja, vamos ser racionais, vamos ser inteligentes. Vamos entender que precisamos doar fluidos, alimentação leve, com base em vegetais, o mais natural possível. Passou a reunião mediúnica, no dia seguinte, faça a alimentação que você gosta. Mas no dia, evite comer carne, como um ovo, de preferência cozido, não coma também queijo, para facilitar as possibilidades de tratamento. Não podemos perder de vista que isto acontece porque os seres humanos, desviados dos retos caminhos, preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, escolhendo com esse comportamento as suas próprias companhias espirituais. Nós escolhemos nossos amigos, nós escolhemos nossas companhias quando nos afastamos do caminho reto do compromisso que temos com Cristo. Esse caminho reto, esse afastamento do caminho reto, pode ser representado por alimentação inadequada, hábitos inadequados de vida, cultos a certos sentimentos que não devemos mais manter, procurar criar situações desagradáveis para nosso aprimoramento íntimo, esquecer que nós temos compromissos a realizar frente às leis divinas. Então, tudo aquilo que nos afasta dos bons princípios do Cristo traz para nós problemas sérios que precisamos empreender e estabelecer como metas evolutivas para o amanhã de luz, o amanhã de paz, o amanhã de fraternidade. Não podemos perder de vista que isto acontece porque os seres humanos, desviados dos retos caminhos, preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, escolhendo com esse comportamento as suas próprias companhias espirituais. Dessa forma, seguem por caminhos tortuosos, por caminhos perigosos, que muitas das vezes os levam a sofrimentos atrozes. O caminho reto, o afastar do caminho reto, muitas das vezes nós achamos que é cometer grandes crimes, mas às vezes podemos também, e logicamente podemos entender que
Na grande maioria dos casos, esse afastar-se do caminho reto é não respeitar as regras de uma reunião mediúnica, é não respeitar as regras da vida em geral. Mas, no dia que antecede a reunião mediúnica, nós precisamos ter uma alimentação leve. Não coma carne, prefira ovo, de preferência cozido, porque a fritura sobrecarrega o fígado. O nosso fígado e a nossa vesícula biliar são os nossos principais órgãos para proporcionar boas relações com o mundo espiritual. E a pineal? Pineal é outra coisa, é um outro instrumento que o médium vai utilizar. Mas tanto é que a vesícula biliar é importante que você ponturar o VB41 muda todas as suas possibilidades mediúnicas. E assim nós precisamos entender que as nossas companhias espirituais também são atraídas segundo as nossas disposições físicas. Se você acha que você vai comer uma feijoada e vai para a reunião mediúnica, que tipo de espírito vai te acompanhar? Que tipo de fluido você vai doar? Você vai sobrecarregar teu fígado. Então, no dia da reunião mediúnica, alimentação leve. 0 bebida alcoólica, 0 fumo e 0 outras drogas ilícitas. Assim, a gente termina mais uma etapa desse estudo importante. São um total de 44. E a gente vai fazendo esses estudos, postando, e que você possa, que nos assistiu, traga para nós o feedback, traga suas críticas, suas soluções, suas sugestões, para que a gente possa, então, aprimorar nossos estudos, aperfeiçoar nosso trabalho e contribuir bem mais. Que a paz de Jesus nos envolva, nos ilumine e nos fortaleça para essa jornada. Os livros da FEB. Conheça as obras basilares da codificação espírita, estude Kardec e compreenda-se mais. Compreenda-se melhor. Aperfeiçoe-se. Porque estudar Kardec é trazer para nós uma luz que nos dará força para enfrentarmos muitas adversidades, muitas dificuldades. Porque esclarece o espírito. Ao esclarecer o espírito, nós estamos esclarecendo a nós, mas também estamos esclarecendo aqueles que caminham conosco. No site da FEB você pode encontrar esse livro e muitos outros, enriquecendo seus conhecimentos, enriquecendo sua cultura, te trazendo os benefícios inerentes ao aperfeiçoamento ético e moral inerente às suas condições espirituais. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus possam nos envolver a todos.